Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema pregoeiros do anti-evangelho, palavrório vazio. 2 Coríntios 4:4 está escrito: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Meus amados, o primeiro intuito do Deus deste século, Satanás, foi querer ser adorado. Satanás queria ser semelhante ao Deus Altíssimo, com o propósito de, posto no lugar de Deus, receber culto de adoração. Esse seu intuito de ser adorado não mudou. O Deus deste século, Satanás, julga-se credenciado a ser cultuado. A satanolatria, a demonolatria se difundem em todos os povos. A Bíblia diz, Salmo 96:5, porque todos os deuses dos povos são demônios. Portanto, Satanás inspirou todos os povos a terem seus deuses, que na realidade são demônios. Em nossos dias, Satanás e seus demônios têm sido cultuados através de rezas, incensos, acendimento de velas, queima de defumadores, despachos de sacrifícios, sessões de descarregos, água benzida, rituais macabros, com o objetivo de obter efeitos supranaturais. É notório que o ambiente onde ocorrem essas adorações a Satanás e aos seus súditos, os demônios, é frequentado por pessoas de todos os níveis intelectuais e de todas as camadas sociais. O homem arrogante do século XXI, por ter rejeitado a Deus, se tornou mais do que nunca servo de Satanás. Satanás conseguiu levar muitos a considerar a feitiçaria, a bruxaria como religião top. Políticos, juristas, artistas, cineastas, professores universitários, teólogos, filósofos abraçaram essa religião top, a feitiçaria. Meus amados, Satanás, não ficando satisfeito com a quantidade de adeptos à feitiçaria, ele estende o seu campo de ação no meio evangélico, falsificando o evangelho. Então, o campo de atuação de Satanás não fica restrito, não fica limitado apenas entre os ímpios. Satanás ampliou seu campo de atuação no meio evangélico, falsificando a palavra de Deus. Jesus advertiu sobre a obra infernal da falsificação da palavra de Deus. Ele diz, Mateus 24:4, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Agora, escutem bem, os líderes mais perigosos são aqueles que se apresentam à sombra da verdade para corromper a pureza da mensagem da cruz. Satanás montou uma teologia absolutamente contrária à Bíblia. E ele tem os seus pregoeiros do anti-evangelho. Os pregoeiros do anti-evangelho dizem, abre aspas, a igreja deve guardar festas, cerimoniais e costumes judaicos. Fecha aspas. Meus amados, escutem bem uma coisa. Toda a lei
e cerimonial do Antigo Testamento se cumpriram plenamente na pessoa de Cristo. Paulo diz em Romanos 10:4 que o fim da lei é Cristo e ponto final. Portanto, nós, igreja, não precisamos mais de cerimoniais, nem de símbolos judaicos, porque eles apontavam para o que viria. E o que viria já veio, Jesus Cristo e a sua obra vicária no Calvário. Lamentavelmente, existem igrejas que estão colocando o cristianismo dentro do casulo do judaísmo. É comum se ver igrejas evangélicas a presença de símbolos judaicos, como, por exemplo, o shofar, a bandeira de Israel, a menorá, que é um castiçal com 7 braços, a estrela de Davi, que não era de Davi, mas é símbolo da cabala judaica. É comum se ver em muitas igrejas os diáconos vestidos de pano de saco servindo a ceia do Senhor, enquanto músicas e danças judaicas são inseridas nos louvores. Além disso, é comum também se ver em muitas igrejas que os crentes, ao se aproximarem do púlpito, devem tirar os calçados, porque estariam pisando em chão santo. Meus amados, escute bem. No cristianismo não há lugares santos. No cristianismo, santo são as pessoas. Santo não é o chão, não são as paredes, nem o teto, e sim as pessoas que entregaram sua vida a Cristo. O prédio onde nós nos reunimos para cultuar ao nosso grande Deus não se chama santuário e nem é morada de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não habita em edifícios. Atos 17:24 e 1 Coríntios 3:16. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:1-10, ele diz que voltar às práticas e aos cerimoniais da lei é cair da graça. Meus amados, nós somos filhos da cruz e não da lei. A salvação não vem pela lei, ela vem pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. O véu já se rasgou e nada, absolutamente nada resta do cerimonialismo da velha aliança para a igreja cumprir. Meus irmãos, os pregoeiros do anti-evangelho, eles ensinam que a imposição de mãos move o mundo espiritual. Portanto, eles ensinam que a igreja deve fazer declarações proféticas, ou seja, a igreja, os crentes, devem estender as mãos para uma cidade e ordenar, decretar, para que as forças infernais batam em retirada, para que aquela cidade seja salva e livre dos poderes malignos. E eles justificam erradamente essas declarações proféticas, dizem eles que são válidas para hoje, porque Moisés orou e o mar vermelho se abriu, Josué orou e o Jordão se abriu, Elias orou e caiu fogo do céu, Eliseu orou e o animal devorou aqueles que o ridicularizavam. Essas são declarações que eles usam para justificar os atos proféticos. Mas escute bem uma coisa, tanto a lei como os profetas tiveram seu cumprimento na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento existia sim o ministério profético e Deus falava através dos profetas, mas hoje Deus fala através da pregação expositiva da sua palavra, que exorta, que edifica, que consola, que salva e perdoa o pecador. O autor de Hebreus é muito enfático. Ele diz que Jesus foi a última palavra de Deus aos homens. Hebreus 1:1 diz:
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, hoje, a nós, nos falou pelo seu Filho Jesus. Meus amados, escutem bem uma coisa. Os pregadores do anti-evangelho, eles tentam descentralizar Cristo. Escute bem, eles tentam descentralizar Cristo da vida espiritual da igreja. Jesus, ele ensinou que uma cidade, para ser ganha para Deus, não deve ser ganha com declarações proféticas, mas com a pregação do reino de Deus. Basta você ler Lucas capítulo 10, de 1 a 11. Jesus ordena, manda os discípulos pregarem o reino de Deus em vários lugares, em diversos lugares, em todas as cidades, e não diz em nenhum momento que eles deveriam fazer declarações proféticas nas praças, nos montes ou nas sinagogas, mas que pregassem o evangelho do reino de Deus. Meus irmãos amados, a verdade é que a simplicidade do evangelho está sendo trocada pelo palavrório vazio do esoterismo. As declarações proféticas são joios satânicos da deturpação da palavra de Deus. Elas são tão lindas como a brilhante serpente. Portanto, meus amados irmãos, voltar aos ritos, aos rituais da lei, ao cerimonialismo do Antigo Testamento, é voltar à pobreza revelacional, é voltar a um passado pobre, fraco, é voltar à escravidão. A lei serviu sim para dar consciência de pecado, mas a lei não pode dar vida. Para dar a vida, veio o Evangelho, veio a graça, veio a fé através de Cristo. Basta você ler a carta aos Gálatas, que Paulo expõe ali diversos aspectos da obra de Cristo e da obra do Espírito Santo na vida do salvo, na vida do crente, sem as imposições das leis. Meus amados, louvado seja o nome que está acima de todo nome, o Deus da graça que salva. Meus amados, abençoe, Deus possa lhe abençoar, você e também a sua família. Se você ainda não se inscreveu no canal do meu YouTube, inscreva-se já. Agora, está aí o endereço aí embaixo e compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas, de irmãos que você conhece. Que Deus te abençoe abundantemente. Também a sua família. Amém.